Oi, eu sou o Thales Trigo, fotógrafo profissional e professor de fotografia. Nesse nosso segundo encontro, eu quero falar a respeito das câmeras e das objetivas. Mas eu quero falar de uma forma bem prática, que você entenda rapidamente, porque isso pode ser útil, pode ajudá-lo na hora de escolher uma câmera fotográfica e de escolher uma objetiva ou um conjunto de objetivas para você. Para fazer essa abordagem, eu vou começar mostrando a Hasselblad, que eu já apresentei no nosso primeiro vídeo. Eu já disse que a Hasselblad é uma câmera foi desenvolvida no início da década de 1940 por um engenheiro sueco chamado Victor Hasselblad. Ele desenvolveu essa câmera para a Força Aérea Sueca, para fazer fotografia aérea. E depois da guerra, depois do fim da Segunda Guerra, essa câmera passou a fazer parte das aspirações de um grande número de fotógrafos. Por que a Hasselblad é tão interessante e por que eu resolvi mostrar para vocês? Porque ela é uma câmera modular. Ela é dividida em 3 partes. Aqui atrás está um chassi metálico onde vai o filme. Aqui na frente, uma objetiva, que pode ser intercambiável. Essa objetiva é uma objetiva Zeiss de 80 milímetros, que é a lente normal para Hasselblad. E essa caixinha é propriamente o corpo da câmera. Esse visor, por exemplo, pode ser tirado. Esse visor é o que a gente chama de visor de cintura. A gente olha assim para fotografar com essa câmera. Mas existem muitos outros visores. E perceba que a Hasselblad tem um espelho. Olha lá. Portanto, a Hasselblad é uma câmera reflex. Quando eu disparo, o espelho sobe e a luz vem para cá. A luz atinge o filme que está aqui. Então, uma câmera como essa, ou como qualquer outra, tem 3 componentes. Uma objetiva, um corpo e um dispositivo para captar imagem. Então vou voltar a objetiva no lugar, mas eu quero mostrar para vocês o chassi da Hasselblad. Esse chassi é para ser usado com filme. Eu coloco aqui o filme, fecho, avanço até a primeira imagem e perceba que esse chassi é protegido por uma lâmina metálica que eu posso tirar e colocar. Quando eu tiro a lâmina, entra a luz no filme, obviamente. Então, eu mantenho essa lâmina fechada, encaixo o chassi na câmera, tiro a lâmina metálica e agora eu posso fotografar. Estou fotografando. Mas se num determinado momento eu resolver trocar o tipo de filme, olha que interessante, que belo projeto. Eu volto a lâmina para o lugar, ó. Volto a lâmina para o lugar, tiro o chassi e coloco um outro chassi com um tipo de filme diferente. Essa câmera é tão sofisticada, ela foi tão bem projetada, que mesmo para esse modelo, que eu comprei em 1976, eu posso acoplar aqui um chassi digital. Então, eu posso sair com a Hasselblad, fotografar com filme. Agora eu estou usando um filme aqui, preto e branco. Mas eu posso ter um chassi com filme colorido, posso ter um chassi com filme de slide, um chassi com filme Polaroid e posso ter um chassi digital. Então, com a mesma câmera, eu tenho vários tipos de filme, mas também posso fotografar digitalmente. Essa é uma maravilha do projeto ótico. A Hasselblad da série V. Se eu tentar disparar com o chassi bloqueado, a câmera não funciona. Só quando eu tiro é que ela dispara. Avanço, faço a segunda foto. Então, todas as câmeras, analógicas ou digitais, são feitas de 3 partes. Uma objetiva, um corpo e um chassi, aonde vai o filme. A diferença entre a Hasselblad e as outras câmeras, pelo menos a grande maioria delas, é que na Hasselblad o chassi pode ser trocado durante o uso.
Muito bom. Agora eu vou começar a mostrar para vocês 3 modelos de câmeras. Vou comentar cada uma delas, porque eu acho que é interessante. É legal que você entenda como é que cada uma delas funciona, inclusive para que você possa fazer uma opção no momento de comprar uma câmera. Eu trouxe para mostrar nessa conversa 3 tipos de câmeras. Vou mostrar cada uma delas de forma separada. Por onde começamos? Vamos começar por essa pequena Canon. Olha aqui, ó. É uma Canon T3i. Uma câmera relativamente barata, mas de boa qualidade. Essa câmera é o que a gente chama de Digital SLR. SLR é uma sigla que significa Single Lens Reflex. Do inglês é uma reflex de uma única objetiva. O que é uma câmera reflex? Câmera reflex é uma câmera que tem uma característica fundamental. Ela tem no seu interior um espelho e que quando eu disparo, esse espelho sobe e desce, permitindo que a luz atinja o sensor da câmera. Então, essa pequena Canon T3i é uma câmera reflex, é uma digital reflex. As câmeras reflex, digitais ou analógicas, ocupam a maior parte do acervo das câmeras profissionais. A grande maioria das câmeras profissionais hoje em dia são DSLR, Digital Single Lens Reflex. Então, uma câmera reflex é uma câmera que tem um espelho basculante. Ele permite que o fotógrafo visualize a cena e quando a gente dispara, o espelho sobe e a luz vai para o sensor. Percebam que a Hasselblad também é uma reflex. Olha o espelho. Só que a Hasselblad tem um espelho muito grande. Ó. Por isso que ela é tão barulhenta. Esse movimento de subida do espelho gera muito ruído. As câmeras menores são mais silenciosas, mas a Hassel tem um ruído característico. Então, esta é uma câmera reflex, de médio formato, usa filmes grandes. A pequena T3i é uma digital reflex pequenininha, de resolução mais baixa, mas muito compacta, muito fácil, muito leve, muito prática para se usar. Então, toda câmera reflex tem um espelho basculante. Uma outra característica desse tipo de câmera é que a gente enxerga através da objetiva. Quando eu olho, a luz que atinge o visor passa antes pela objetiva. A luz passa pela objetiva, reflete naquele espelho, vem para o visor e aqui eu consigo visualizar a cena. Essa é uma grande vantagem das câmeras reflex, sejam elas de filme ou digitais. Tenho aqui para mostrar para vocês uma Canon. Essa aqui é uma 5D Mark III, também é uma câmera reflex. Só que ela é muito silenciosa. É uma câmera muito bem construída e ela dispara de forma muito silenciosa. É ótima para ser usada em situações onde o ruído tem que ser evitado. Então, mostrei 2 reflex digitais e a Hasselblad. Agora eu vou mostrar um outro tipo de câmera que eu gosto muito. Essa aqui. Essa câmera é uma Leica M. Ela é uma câmera também digital, tem um visor de LCD de boa qualidade, mas eu não enxergo através da objetiva. Esse tipo de câmera é o que a gente chama de câmera de visor direto. Eu olho através dessa janela. Eu não enxergo através da objetiva. Eu enxergo através dessa janela, focalizo e faço a composição da cena. Essas câmeras não têm espelho,
Quando eu tiro a objetiva, você percebe que eu vejo apenas a cortina do obturador. Elas não têm espelho. Portanto, elas têm algumas vantagens e algumas desvantagens. Câmeras como essa são muito silenciosas. Como elas não têm o espelho basculante, só o movimento do obturador acontece, elas são bem silenciosas. Vou fazer uma foto para vocês. Olha aí, perto do microfone, é muito silenciosa. Então, a vantagem de se trabalhar com uma câmera como essa, uma câmera de visor direto, ou rangefinder, como os americanos chamam, é que ela é ainda mais silenciosa, mas eu não enxergo através da objetiva. Então eu posso ter, nesse tipo de câmera, não na Leica, porque isso já é resolvido, é corrigido, um erro de paralaxe, isto é, a lente está vendo uma coisa e o fotógrafo está vendo outra. Na Leica isso não acontece, porque quando eu focalizo a Leica, a paralaxe é corrigida, essa diferença angular é corrigida. Então, esta é uma câmera digital de visor direto. Existem também as Leicas de filme. Depois eu posso mostrar para vocês numa outra conversa. E o terceiro tipo de câmera, que eu gosto muito, que é muito interessante, é essa pequena câmera da Fuji, que é uma Fuji X-T. X100, na verdade. Existe a X100, a X100S e a X100T. Famílias diferentes. Essa aqui é a X100. O que caracteriza essa câmera? Ela é uma câmera de visor lateral, ela tem um visor lateral, como a Leica, olha que interessante. Mas ela não é uma câmera que tem um único tipo de visor. Essa pequena maravilha tecnológica tem um visor eletrônico e um visor óptico. O visor eletrônico está acionado agora. Quando eu mexo nessa pequena alavanca, aqui, eu passo para um visor óptico e aí eu começo a enxergar a cena através apenas da janela. Alguns fotógrafos preferem usar visor óptico, outros preferem usar o visor eletrônico. Uma vantagem do visor eletrônico eventual é que você pode colocar, aparecendo no visor, uma série de informações. O histograma, o ISO, o tempo de exposição, etc. Eu, quando uso o visor óptico, eu deixo o visor óptico o mais simples possível. Apenas o ISO, a velocidade e a abertura. Eu não gosto de muita informação. Então, essa câmera, a X100, é uma câmera que a gente chama de mirrorless. Isto é, uma câmera sem espelho. Ela não é uma reflex e não é uma câmera do modelo da Leica. Neste caso, ela é uma câmera de objetiva fixa. Essa objetiva não pode ser trocada. Existem modelos mais sofisticados, onde o fotógrafo pode trocar a objetiva. Mas nesse caso, é uma mirrorless, uma câmera sem espelho, de objetiva fixa. É claro que, olhando para essas câmeras, sempre fica uma questão. O que é melhor para mim? O que eu posso comprar? O que eu devo comprar? O que é mais interessante? Evidentemente, essa pergunta é muito difícil de ser respondida de maneira séria. Eu não posso dizer, compre essa ou aquela, porque eu não sei em que condições você vai trabalhar, quanto dinheiro você dispõe para comprar uma ou outra. Mas eu posso dar algumas dicas. São as seguintes. Para trabalhar profissionalmente, a maior parte dos fotógrafos faz a opção das DSLR. Então, as câmeras digitais que têm espelho, como essa aqui, como a Mark III ou a T3i, que é uma câmera bem menor. Dá para ver a diferença de tamanho. É uma câmera menor, mais barata, mais leve. Mas eu acho que para quem quer começar a trabalhar profissionalmente, as digitais reflex
são um caminho melhor para começar. Elas têm uma cara mais profissional, elas permitem que a gente troque de objetivas. Então você pode comprar a câmera com uma única objetiva, depois você compra mais uma, depois você faz um outro investimento, ao passo que algumas câmeras mirrorless não trocam objetivo. E essas aqui de visor direto são câmeras difíceis para se trabalhar, principalmente para quem trabalha de forma rápida, para quem faz evento social, para quem faz casamento, festas, porque essas máquinas não têm foco automático. Então elas dependem de muito cuidado do fotógrafo para não errar o foco. Eu não recomendo esse tipo de câmera para começar a vida de fotógrafo. Pode ser até um desejo, pode ser até uma coisa legal para se comprar num determinado momento, mas não é uma câmera simples para se fazer qualquer tipo de trabalho. Eu acho que é mais uma câmera para a gente trabalhar na rua, fazendo o trabalho pessoal, sem muita pressa, com mais calma. Se eu puder recomendar para vocês, a minha recomendação é compre uma DSLR. Qual delas? Existem muitas. Vai depender de quanto você quer investir, quanto você pode investir, da resolução necessária para o seu tipo de trabalho e principalmente das facilidades de manutenção. Essas câmeras são muito bem construídas, elas não quebram, mas de vez em quando você precisa mandar limpar o sensor. Porque toda vez que a gente tira uma objetiva, toda vez que a gente vai trocar uma objetiva, existe o risco real de alguma poeirinha, alguma sujeira grudar no sensor. E depois de um certo nível, você acaba tendo que limpá-lo. Então a facilidade de manutenção da câmera é uma coisa que você deve olhar. Hoje as câmeras são ótimas. No Brasil, as mais usadas são na ordem alfabética, a Canon, a Nikon, a Sony. Essas são as mais usadas. Então as DSLR, Canon, Nikon ou Sony, são câmeras que você pode encontrar à venda no Brasil e de manutenção relativamente simples. Claro que se você mora numa cidade maior, as coisas são mais fáceis, naturalmente. Então, é isso que eu queria recomendar. Outra coisa, corpo de câmera a gente troca muito ao longo da vida. Mas investir numa objetiva boa talvez seja uma coisa mais produtiva. Se você compra uma boa objetiva de um bom fabricante, você pode usar aquela objetiva com diversos corpos. E aí você tem sempre uma objetiva de qualidade e à medida que os seus corpos vão mudando, você preserva o objetivo. Então eu sempre recomendo para os meus alunos, se você quiser investir, é melhor investir numa boa lente, mesmo que você compre um corpo um pouco mais barato. E o corpo, inevitavelmente, a gente troca. Uma outra dica é a resolução da câmera. Às vezes é um desejo muito exagerado. Essa câmera tem resolução 23 megapixels. É mais que o suficiente. Essa aqui, a Mark III. Mas para muita coisa, a gente não precisa de uma câmera de resolução tão alta. Então, às vezes a gente fica lutando, sofrendo para comprar uma câmera de resolução alta e no nosso trabalho cotidiano a gente não precisa disso. Só para que vocês tenham uma ideia, para fazer uma imagem do tamanho de uma capa de Veja, da revista Veja, uma revista típica de 21 por 29 aproximadamente, você precisa de uma câmera de apenas 8 megapixels. Apenas 8 megapixels são suficientes para uma imagem numa capa de Veja. Claro, se você tem uma câmera com resolução maior, você consegue gravar arquivos maiores. Mas veja se isso é uma real necessidade. Ok? Eu espero ter ajudado você a pensar um pouco e entender como é que as câmeras funcionam. Tá legal? Bom,
Agora, nós vamos falar a respeito das objetivas. A objetiva da Hasselblad já mostrei para vocês, por exemplo. Primeiro, turma, o que é uma objetiva? O que é uma objetiva fotográfica? Eu quero que vocês entendam o seguinte: uma objetiva fotográfica, qualquer uma delas, é feita por um conjunto de lentes de vidro ou de plástico. Esse negócio de lente de cristal é bobagem, não existe isso. Todas as objetivas são feitas de lentes que são feitas de vidro ou de plástico. As de plástico são piores, normalmente. Quando eu comecei a mexer com fotografia, eu ouvia algumas pessoas falando, não, isso aí é uma lente de cristal. E eu, muito inocente e inexperiente, falava assim, puxa, cristal. Eu ficava imaginando os anões da Branca de Neve tirando blocos de cristal e aí esses blocos sendo trabalhados. Isso tudo é bobagem, não existe isso. Lente é feita de vidro. Então, em uma objetiva fotográfica, a gente tem conjuntos de lentes de vidro que trabalham de forma associada. Dentro de um tubo metálico ou plástico como esse, existe um conjunto de lentes. Elas trabalhando juntas dão origem à objetiva. Então, como é que é o jeito certo de chamar esse objeto que você vai comprar? O jeito certo é objetiva. Na nossa linguagem cotidiana, no dia a dia, é comum um fotógrafo falar para o outro, me dá aquela lente de Hasselblad ali que eu estou precisando. Então eu pego essa objetiva e passo para ele. Isso aqui é uma objetiva. A objetiva é formada de lentes. Então, você tem um conjunto de lentes, de tamanhos, de formas, de vidros diferentes, originando a objetiva. Olha uma informação legal. Todas as objetivas fotográficas funcionam como uma lente de aumento. Isso aqui é uma lente de aumento. Todas as objetivas fotográficas são capazes de concentrar luz. São lentes convergentes. Então, se eu apontar essa lente para o sol, a luz solar atinge essa lupa, atravessa a lupa e sai concentrando num ponto que a gente usa para queimar papel, por exemplo. Aquele ponto onde a luz é concentrada, a gente chama de foco. Então, se você estiver precisando fazer fogo, num momento de grande risco, você pode tirar a objetiva da sua câmera fotográfica, apontá-la para o sol e do lado de cá você vai concentrar a luz. Porque essa objetiva, o conjunto de lentes aqui dentro, dá origem a uma lente como essa, uma lente convergente. Então, todas as objetivas fotográficas são sistemas convergentes. Muito bom. Então você já sabe o que é uma objetiva. É um conjunto de lentes que funcionam como uma lente convergente. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia é quais são as grandezas mais importantes que eu devo prestar atenção quando eu vou comprar uma lente. Duas grandezas: a distância focal e a abertura. Então eu vou falar nisso separadamente. Bom, primeiro, o que é a distância focal? É um conceito simples. De novo, se eu pegar essa lupa e apontá-la para o sol, ela vai receber luz solar e aí a luz solar atravessa a lupa e vai se concentrar num ponto. A distância do foco até a lente, essa distância, é a chamada distância focal. Por que a distância focal é tão importante? Porque a distância focal de uma objetiva está associada ao ângulo que essa objetiva fotografa. Quanto menor a distância focal, maior o ângulo fotografado.
Quanto maior é a distância focal, menor é o ângulo fotografado. Perceba que é uma relação invertida. Quanto menor a distância focal, maior o ângulo. Quanto maior a distância focal, quanto mais longa é a lente, menor é o ângulo fotografado. Então, quando você escolhe a distância focal, você está escolhendo o ângulo que você deseja fotografar. Muito bom, essa é a primeira ideia. Mas existem duas classes de objetivas. Existem as lentes zoom e existem as lentes fixas. Ora, o que é uma lente fixa? Vou mostrar para vocês. Essa objetiva Leica é uma Summicron. Essa objetiva Leica tem uma única distância focal, 50 milímetros. Então, quando eu coloco essa objetiva na minha câmera, ela fotografa sempre o mesmo ângulo. Eu olho aqui e ela está fotografando sempre o mesmo ângulo. É uma objetiva fixa. Mas existem, é claro, muitos já sabem, as objetivas do tipo zoom. Essa aqui, por exemplo, é uma objetiva do tipo zoom. Nessa câmera, ela funciona como uma objetiva grande angular, não exagerada, até uma teleobjetiva também não exagerada. Então vamos voltar. As objetivas são do tipo fixo ou do tipo zoom. As objetivas fixas fotografam sempre o mesmo ângulo. As objetivas do tipo zoom têm distância focal variável, então elas podem fotografar ângulos diferentes, sem que você tenha que trocar a objetiva. Está claro isso? Lentes fixas, lentes zoom. E dessa maneira, as lentes podem ser classificadas em famílias, basicamente 3 famílias. As grandes angulares, que fotografam grandes ângulos, as lentes normais e as teleobjetivas. Não importa se a lente é uma lente zoom ou uma lente fixa, ela pode ser classificada dentro dessas 3 famílias: grande angular, lente normal, teleobjetiva. Com essa aqui, por exemplo, se eu usá-la com uma distância focal de 50 milímetros, ela está funcionando como uma lente normal. Se eu modificar a distância focal para 28 milímetros, ela se transforma numa grande angular. Se eu passar para 70 milímetros, ela se transforma numa teleobjetiva não exagerada. Então, a primeira característica de uma lente, distância focal, associada ao ângulo. A lente pode ser fixa ou zoom. Claro que se eu puder dar uma sugestão para você, principalmente para aqueles que estão começando, é muito mais interessante que você compre objetivas do tipo zoom. E aí você pode falar, poxa, mas eu ouvi dizer que as objetivas fixas são melhores. É verdade, isso pode acontecer, mas elas são muito mais limitadas em termos de trabalho e, de forma geral, uma objetiva fixa de boa qualidade é mais cara. E você precisa ter várias, porque em cada situação, uma fotografia mais aberta, você tem que trocar o objetivo. Uma foto mais fechada, você tem que trocar. Ao passo que quando você trabalha com uma objetiva do tipo zoom, você muda o enquadramento com grande facilidade, sem ter que tirar a objetiva, sem correr risco de sujar o seu sensor. Imagine um fotógrafo que faz rally ou de automóvel ou de motocicleta. Você acha que no meio de um rally alguém pode trocar uma objetiva? Não tem o menor cabimento, porque se você tirar a sua objetiva no meio de uma poeira que tem num rally, a sua câmera vai precisar ir para manutenção sem dúvida, porque vai sujar tudo. Entende? Por isso que objetivas fixas são interessantes, mas para quem sabe exatamente o que vai fotografar. Nessa minha câmera, eu só uso objetivas fixas, mas é para um trabalho específico. Eu sei exatamente o que eu vou fazer. Eu não preciso levar 3 ou 4 lentes. Eu saio, levo uma lente,
resolvo meus problemas. Mas para quem faz muita coisa, quem tem uma variedade muito grande de trabalhos, não é uma boa opção. Então, lentes do tipo zoom são muito mais interessantes. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção é um conceito muito importante, que é o conceito de abertura de uma objetiva. O que é, afinal, a abertura de uma objetiva? Para isso, eu trouxe uma objetiva muito diferente daquilo que a gente está acostumado a trabalhar, a encontrar por aí. Eu trouxe para mostrar para vocês uma objetiva de uma câmera de grande formato. São câmeras muito grandes, que usam filmes grandes e dão qualidade excepcional. Mas perceba que é um trambolho, é uma coisa pesada, complicada, e a máquina é desse tamanho. Vou mostrar para vocês, nesse tipo de objetiva, o que é o seu diafragma. Eu mostro que nessa objetiva tão grande, eu posso abrir e fechar o diafragma e você consegue entender. Diafragma é um conjunto de lâminas metálicas que abre e fecha, permitindo a passagem de mais luz, diafragma aberto, menos luz, diafragma fechado. Então, a abertura de uma lente é um orifício que permite a passagem da luz. A luz passa por esse orifício e vai atingir ou o sensor eletrônico ou o filme que está do outro lado. Dá para perceber isso. Você olhando aqui, você percebe que eu estou abrindo e fechando o diafragma dessa objetiva. Aqui tem uma coisa importante que dá muita confusão, principalmente para quem está começando a fotografar. A escala dos diafragmas é uma escala invertida. Quanto maior o número, menor é o furo por onde a luz passa. Então, fique atento. Quando o número aumenta, o orifício por onde a luz passa vai se tornando menor. Essa lente tem abertura que vai de 5,6, quando ela está mais aberta, até 64, quando ela está mais fechada. Então, é um tipo de objetiva que a gente não vê comumente, mas eu acho interessante para que você possa perceber o diafragma abrindo e fechando. Na minha lente da Leica, também é possível observar isso. Ó. Só que é muito pequenininho, é muito pior para a gente observar. Aqui eu posso variar numa abertura 2, olha aqui, ó, o mais aberto, 2 de abertura, e aqui eu vou fechando, até 16. Então isso, a rigor, existe em todas as objetivas. O diafragma é um conjunto de lâminas que, geometricamente, através da área de um orifício, controla a quantidade de luz que atinge o seu filme ou o seu sensor. Bom, qual é uma dica prática? Compre, claro, eu estou tomando a liberdade de sugerir isso a vocês. Evidentemente, você pode ouvir outras opiniões, mas para quem está começando, lentes do tipo zoom são muito mais úteis e, na medida do possível, compre a lente mais luminosa que você puder. Lente mais luminosa é aquela que tem o diafragma bem aberto. Quanto menor o número, mais luminosa é a lente. Então, se você encontrar uma lente de abertura 2,8 e uma lente de abertura 3,5, a lente 2,8 é uma lente mais interessante. Ela permite que mais luz passe para dentro da sua câmera. E isso vai te permitir trabalhar em condições piores de iluminação, isto é, em lugares mais escuros. Bom, nós acabamos de falar a respeito das câmeras e das objetivas. Eu acho que foi útil para você, te ajuda a pensar melhor no que fazer. No nosso próximo encontro,
nós vamos falar a respeito dos principais controles de uma câmera. Quais são? O ISO, o tempo de exposição, que muita gente chama de velocidade, e a abertura do diafragma. É disso que a gente vai estar falando. A ideia é sair fora do verdinho. Deixar aquele modo totalmente automático para quem não sabe fotografar. Você vai aprender a trabalhar no modo manual. Isto é, como é que você consegue ajustar a câmera para que uma cena seja corretamente fotografada. Essa que é a ideia. Vamos aprender a expor corretamente. Encontro vocês logo logo. Um abraço.